Oi, gente, eu sou Flecha e hoje eu tô aqui sozinho para falar sobre o choque de realidade e como você pode utilizar isso a seu favor para ativar o seu alter ego, o seu personagem e atingir resultado em todas as áreas da sua vida. Eu vou dividir esse vídeo em contexto e 3 lições. E isso passa pelo dia de hoje. A gente começou a trabalhar muito cedo, era por volta das 7h30 da manhã. A gente tem acordado entre 4 e 5h30 todos os dias na última semana. A gente começou um desafio. E esse dia, ele foi um dia dedicado à estruturação da entrega do nosso novo projeto. E o desdobramento de hoje, ele foi muito importante. E ele me fez tirar 3 grandes lições que eu acredito que podem impactar muito, de fato, vocês. A primeira lição, e eu vou fazer ela até em ordem cronológica, porque elas se desdobram uma dentro da outra. A primeira delas é: detalhes não são detalhes. Aquilo que acontece no pequeno acontece no grande. Isso é a lei da correspondência operando. Então, aquilo que você faz no pequeno se desdobra no grande. Então, se você é uma pessoa desorganizada, você sequer talvez vá arrumar a sua cama, por exemplo. Não vou aprofundar sobre a lei, mas sobre a ideia de detalhes não são detalhes. Por quê? Quando a gente estava estruturando o projeto, chegou um determinado momento que eu e a Bia, a gente teve uma discussão. Eu vou chamar de discussão, mas foi um embate em relação a ideias. Onde eu estava apegado a muitos detalhes, muitas coisinhas do projeto. E ela não estava dando o mesmo grau de importância. E eu vou explicar como isso se desdobra em outras áreas da sua vida. Mas eu quero pegar nos detalhes, eles não são detalhes. Tem muitas coisas que eu fiz durante a minha vida que funcionaram muito. Então eu sempre fui um cara muito executor, muito pouco planejador, nunca fui uma pessoa ligada a detalhes. E isso fez eu ter muito resultado. Eu faturei 4 milhões sem ser um cara pegado a detalhes. Mais de 4 milhões. Mas tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é, eu dou crédito ela a mim, porque eu tirei ela da minha cabeça, ou talvez tenha visto de referência, mas não tenho quem referenciar, que é: para me tornar quem eu desejo, preciso ser quem eu nunca fui. Perfeito. Eu nunca fui uma pessoa apegada a detalhes. Só que olha só como as coisas são. Eu nunca fui uma pessoa apegada aos detalhes e nos últimos tempos eu sou a pessoa que sou extremamente organizado, meu guarda-roupa está sempre arrumado, eu sou uma pessoa que não gosta de sujeira, a minha mesa ela está sempre limpa, agora nesse momento não está porque tem alguns livros, mas de uma forma geral eu estou sempre me organizando. Hoje eu dou muita atenção para isso, porque eu entendo a importância de ter as coisas organizadas, porque isso me ajuda a ter mais paz de espírito no meu dia a dia. Os detalhes, eles não são detalhes. E eu comecei a me apegar a alguns detalhes dentro do nosso projeto em relação à ordem de como estava sendo feito, cada pontinho, cada exercício, cada atividade. E chegou um determinado momento onde eu percebi na Bia que ela não estava tão empenhada quanto eu estava. E aí a gente entra na segunda lição, que é o desdobramento da primeira. A segunda lição é a cobrança. Quando a gente começou a discutir essa questão em relação aos detalhes e em relação ao foco dela, ela estava dispersando, pegando o celular, fazendo outra coisa, eu a cobrei. Eu fui muito duro com ela até, em relação a como ela estava se comportando. Porque os detalhes, eles não são detalhes. A forma como você senta, a forma como você fala, a forma como você se expressa, a forma como você faz todas as coisas, ela diz muito sobre a sua intenção. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu não tô com o meu outro celular aqui perto, mas se eu tivesse aqui nesse vídeo, vou pegar aqui a caixinha da minha caneta. Se eu tivesse aqui nesse vídeo mexendo no celular,
enquanto eu tô fazendo esse vídeo, vocês iam sentir um certo descaso em relação ao que eu estou fazendo. Não necessariamente eu poderia estar tendo esse descaso, mas é o que passaria de impressão. E naquele momento foi o que eu senti em relação a ela. Mas a minha cobrança ela foi muito além do mexer no celular ou não estar tão empenhada naquele momento, aparentemente, na minha percepção. Foi em relação à ambição, foi em relação ao entusiasmo, foi em relação a colocar uma energia maior dentro daquilo. Porque os detalhes, eles não são detalhes. Vocês percebem que eu estou repetindo muito essa frase, e com certeza até o final do vídeo talvez você chegue com essa frase na cabeça: detalhes não são só detalhes. Porque eles se desdobram em várias atitudes. Se você for parar para pensar, ela estar mexendo no celular dado um contexto é só um detalhe, mas detalhes não são detalhes. Partindo disso, a minha cobrança em relação a ela é uma cobrança que tem vindo já faz uns 2, 3 dias, quando a gente já começou a aplicar muito do que a gente está falando referente à ativação do alter ego em relação à ativação desse personagem. Quando a gente fala de alter ego, quando a gente fala do personagem, e é a mesma coisa, são linguagens diferentes, eu gosto de usar alter ego, a Bia gosta de usar personagem, esse personagem ele é o que você não é. Então se você diz, mas eu sou assim, ok, tudo bem, mas você quer continuar sendo assim? Então eu vou falar para você que eu sou uma pessoa desorganizada. Eu quero continuar sendo? Não. Então o meu alter ego, ele vai ser uma pessoa desorganizada? Se isso me incomoda, não, ele não vai ser. Então, quando a gente está falando da ativação do alter ego, a gente tem a opção de escolher coisas que nos incomodam, coisas que nós reprimimos, coisas que nós não temos coragem de fazer, falar, ser. Então, meu alter ego é uma pessoa organizada, meu alter ego é uma pessoa planejadora, meu alter ego é uma pessoa focada. Significa que eu mesmo, sou isso? Não. Mas eu já fui em alguns momentos e o meu alter ego, ele está dando vazão a isso, porque detalhes não são detalhes. A minha cobrança foi principal. Eu quero entusiasmo, eu quero ambição, eu quero que você enxergue esse projeto como o projeto da sua vida, o projeto que vai render para nós 100 mil alunos. Eu não estou falando de faturamento, eu estou falando de alunos. Por que eu bato nisso? Porque eu sei que o personagem que ela está desenhando, na minha percepção, na minha leitura, para ter um alinhamento com o meu personagem, porque nós somos casados, nós somos sócios, é importante que nós tenhamos coerência em relação ao que ambos querem. Então não adianta eu querer 100 mil alunos e ela querer 1000 alunos. A minha energia não vai bater com a energia dela. Então, dado o contexto, eu sei o quanto ela é inteligente, o quanto ela é comunicadora, o quanto ela tem uma capacidade incrível de influenciar. Ela é a mulher mais inteligente que eu já conheci, eu sou apaixonado pela inteligência dela. Tanto que, para mim, nunca foi pauta ela ser dona de casa e eu provedor. Eu fiz questão que a gente trabalhasse juntos também, mas independentemente ela poderia trabalhar sozinha, porque eu admiro muito o quão ela é inteligente. Mas falta esse molho, esse tempero da ambição, do querer. E talvez estar mexendo no celular, ou talvez não estar tão apegada aos detalhes, me fez ter essa interpretação de cobrá-la e fazer ela enxergar além do que ela está enxergando. E aqui vai um corte nesse vídeo para que você entenda. Ela não gostou, ela ficou braba comigo, a gente discutiu, mas depois ela reconheceu que era pro bem dela. A gente nunca vai gostar de ser cobrado, a gente nunca vai gostar de estar errado, a gente nunca vai gostar de perceber que a gente não está explorando o nosso máximo da nossa capacidade. E a criação do alter ego, ela se dá muito exatamente por essa questão. Quando você chega num momento extremo de insatisfação, de inconformismo com seu estado atual. E aí é o ponto onde você, sim, deve, na minha percepção, criar o alter ego. É a melhor forma de você romper os limites atuais de você. Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua saúde. É em todas as áreas da sua vida. O alter ego, ele vai te dar a possibilidade, não importa se você está no buraco ou se você está
crescendo e bateu no teto e quer crescer mais. Ele vai te ajudar a isso. E quando você tem alguém do seu lado que vai te cobrar em relação a isso, vai ser um desafio muito grande. Então, eu cobrei porque ela pode mais do que ela tá dando. Isso me lembra muito meu treinador de futebol, quando eu jogava futebol quando novo. Meu treinador me cobrava muito, até um dia que eu estourei com ele, falei, cara, eu não aguento mais você me cobrando, você não cobra os outros dessa mesma maneira. Ele falou, eu cobro você porque você tem capacidade de me dar o que eu preciso. Você é o único que consegue resolver esta partida. Eu não vou cobrar quem não tem. Ali virou uma chave em relação a as pessoas vão cobrar de quem tem capacidade de dar. Detalhes não são detalhes. Tudo importa quando você quer entregar algo com excelência. E por fim, para fechar, eu descobri algo muito importante quando a gente estava fazendo o exercício de desconstrução. Nós estávamos estruturando e junto fazendo ali os exercícios, montando as ideias e trazendo questionamentos. E eu descobri algo em relação ao alter ego que eu estava desenvolvendo. A gente começou a desenvolver esse alter ego no início do desafio e a gente deu foi um alter ego mínimo para a gente começar essa mudança, porque nós estávamos muito incomodados, inconformados e insatisfeitos. Bom, os três Is da mudança, da ativação do seu alter ego, da criação do seu alter ego: incômodo, insatisfação e em algum outro in que eu falei que eu já esqueci. Que bom que tem um vídeo aqui. Ali eu percebi que tinha alguns pontos dentro do meu personagem que eles não estavam em coerência com o que eu de fato queria. E você precisa entender que seu alter ego, ele necessita de algo muito além de um nome, um objetivo ou coisas assim. O seu alter ego, ele não é uma outra versão que você vai ser um personagem falso de você. Uma das coisas que eu li enquanto eu estava estudando sobre alter ego é: você vai deixar de ser autêntico por criar um alter ego? E aí eu te questiono, você é autêntico atualmente? Não. Então você percebe que existe um eu seu que você mostra para a sociedade, que é o mais aceitável. Existe um eu reprimido, que não fala para a sociedade o que quer, e existe o alter ego, que é o que de fato vai se posicionar. Então, por exemplo, esse óculos aqui, ele me ajuda muito na ativação do meu personagem, porque ele traz, independentemente do estereótipo, se eu vou estar no estereótipo mais formal ou informal, ele traz essa minha ousadia. O óculos, ele representa isso para mim. E eu percebi, e aí me deu uma mini crise existencial em relação a essa definição de alter ego. Por quê? Olha só que maluco. Quando você vai olhar para dentro, você vai reconhecer no seu passado o que aconteceu para você entrar num looping de satisfação. Então, eu busquei exatamente hoje a raiz do problema que estava me incomodando para que eu tenha parado de ter ambição, de querer de fato mais. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, e depois que meu filho nasceu há mais ou menos 2 anos e meio, eu perdi muito disso e eu nunca mais encontrei. E fazendo o trabalho do alter ego, eu retomei esse entusiasmo, mas eu ainda não tinha ido na raiz de alguns problemas. E hoje eu entendi muita coisa. E eu posso dizer para vocês, isso foi um choque de realidade. E o choque de realidade, ele é fundamental para que você tenha de fato a ruptura e a desconstrução do que você é para o que você quer se tornar. Porque para você se tornar quem você deseja, você precisa ser quem você nunca foi. E esse choque de realidade é como se fosse uma linha de corte. Eu posso colocar que dia 14 de fevereiro foi uma linha de corte para a criação do meu novo eu, da criação do meu alter ego. Então, a lição que eu quero trazer principal para vocês é: se exponham, questionem a vocês mesmos, conversem com vocês mesmos, conversem
com pessoas, estejam em um ambiente onde permita que vocês sejam vocês mesmos e que vocês consigam, de fato, encontrar este personagem que você vai colocar no mundo. Assim como diversos artistas, atores, cantores já fizeram, de ativarem seu alter ego para conseguirem, de fato, mostrarem aquilo que tem dentro. E depois, em um determinado momento, se integrar onde você não tem mais nenhuma diferença entre o seu alter ego e você mesmo. Mas, de fato, você vai chegar num ponto que você vai estar sempre buscando mais. E talvez o seu alter ego, e eu digo exatamente talvez porque você vai entender se de fato você vai querer ir para um próximo nível em relação a isso. O choque de realidade, ele causa isso na vida de vocês. É o ponto de ruptura. É aquilo que vai fazer vocês chegarem aonde vocês querem. Resultados em todas as áreas. Pessoal, profissional e financeira. Eu sei porque foi exatamente o estado onde eu estou. Eu consegui atingir resultado pessoal, profissional e financeiro. O único ponto hoje é o profissional que ele não está 100% ainda, mas eu tenho muito resultado em todas essas áreas. Mas a realização pessoal e financeira, mas aqui a realização do trabalho a algo maior, que é o que eu estou fazendo com esse projeto que a gente está estruturando em relação ao alter ego, ao personagem. Espero que você tire lições, que detalhes não são só detalhes, que você tenha pessoas à sua volta que te exijam mais, que você dê mais e que você saia daqui entendendo a importância de você olhar para dentro e fazer o trabalho de cortar e ter uma ruptura, de fato, na sua antiga versão, para que essa nova versão, esse novo eu, esse alter ego, de fato, alcance todos os objetivos que você na sua mente acredita que você pode, mas você não está dando o seu melhor. É isso. Valeu.